Olá, tudo bem? Eu sou o Walter. Você está no canal Walter do Brasil e eu espero que você esteja muito bem. Dando continuidade à série de reflexões sobre a injustiça ou as injustiças brasileiras, nós hoje iremos fazer uma reflexão, breve reflexão, sobre uma das maiores injustiças que existem no Brasil, que é a questão da moradia, falta de moradia. E nós precisamos aqui pensarmos o seguinte: no mundo, onde nós temos 8 bilhões de habitantes aproximadamente, pelo menos 100 milhões de pessoas em todo o planeta vivem em condições, em situação de morador de rua. Outro 1 bilhão de pessoas vivem em moradias inadequadas, sem água, sem luz, sem esgoto, pendurada em algum morro, a casa, enfim, em situação que não deveria um ser humano residir. E isso é consequência, principalmente nos países subdesenvolvidos, como é o nosso caso, das injustiças sociais, das desigualdades sociais, das rendas baixas do trabalho, pelo trabalho assalariado e outras situações. Eu quero ficar aqui um pouco no Brasil e vamos tentar chegar a uma conclusão. Por que nós temos tantos problemas de moradias? Por que nós temos tantas favelas? Por que nós temos tantas áreas invadidas? Por que todos os anos dezenas, centenas de pessoas morrem no Brasil nas épocas das enchentes dos rios, na época das cheias, na época das chuvas contínuas, intensas, né? As casas caem, as casas são levadas e muita gente morre. O nosso drama, na realidade, é histórico, é estrutural. E ele começa com o descobrimento do Brasil e, mais precisamente, com a chegada dos negros no Brasil, né? Que vieram na condição de escravos. E nós já sabemos como um escravo, como o negro era tratado nesse período colonial e imperial do Brasil. 400 anos de escravidão. Os escravos que não tinham nenhum direito eram tratados pior do que animal. Eles moravam em barracões chamados de senzalas, que não havia nenhuma privacidade. Havia, sim, uma divisão na senzala, onde ficavam os homens num lado, separados das mulheres, e no outro lado as crianças. Dormiam no chão, diretamente no chão, ou então colocavam algumas palhas para dormirem sobre as palhas. Essa era a habitação, esse tipo de habitação prevaleceu por praticamente 400 anos, quase 400 anos, dentro da história do Brasil. Não havia preocupação dos governantes do país de fazerem políticas de moradia, de assistência àquelas classes mais necessitadas, pobres, pretos, que viviam nessas condições. Veio a libertação dos escravos. Ótimo, muitas festas, muitas celebrações, os negros começam a se deslocar para outras regiões, né, urbanas. Alguns vêm para as cidades com o intuito de não querer mais lembrar daquele local onde trabalhou tantos anos, sofreu tanto, né, quer melhoria de vida. Entretanto, isso não acontece. Não acontece porque não havia um agente do governo, né, que tivesse trabalhado para que os negros fossem integrados na sociedade, para que eles conseguissem sobreviver, para que eles conseguissem continuar vivendo e se tornassem seres com educação. Não tinham escolas, não havia escola pública, não tinham saúde, não tinham nada. Veio a libertação dos escravos sem nenhuma contrapartida, sem nada. Igreja, sociedade em geral, senhores de terras, antigos senhores de escravos, governos, ninguém fez absolutamente nada por essa massa de gente que agora está liberta e que agora precisa sobreviver. E ainda tinha outro agravante. Nem um pedacinho de terra eles podiam pegar para poder trabalhar.
ocupar aquela terra, tirar o seu sustento, porque no Brasil, é outro problema da grande injustiça brasileira, é a questão da concentração de terras. Quando eu digo concentração, é que muitos alqueires, mas milhões de alqueires, estão nas mãos de pouquíssimas pessoas, de um grupo muito pequeno, que passa de tataravô para o bisavô, que passa do bisavô para o avô. Eles não fazem praticamente quase nada, ou que se fazem, essas terras estão ocupadas, essas terras têm propriedade. Os negros começaram a se deslocar, ex-escravos, agora libertos, começam a se deslocar para as cidades, à procura de trabalho, de sobrevivência. E é claro, nas cidades, eles não vão ocupar as melhores áreas, eles ocupam as piores áreas das cidades. As piores áreas eles vão ocupar. E ainda como coisa que parece que está ruim, precisa piorar ainda mais, com a mecanização das atividades agrícolas, quando chega, de fato, a industrialização no Brasil, lá por volta da metade do século passado, do século XX, mais uma vez, os negros serão expulsos, e os pobres também serão expulsos de seus trabalhos no campo, nas áreas rurais, porque muitas vezes uma única máquina é capaz de fazer trabalho de 50 pessoas. Né? Uma única máquina. E o campo foi mecanizado, as máquinas chegaram, essa gente está desempregada, desesperados, precisando viver, eles vêm para as cidades. Ocupam São Paulo, principalmente, Rio de Janeiro. Lá no Rio ocupam os morros, né? Ainda é feita uma reforma, a de 1904, que tira a população pobre, a população carente, e joga essa população para os morros. Enfim, não houve qualquer tipo de condescendência, qualquer tipo de acolhimento dos governos quando ocorre a abolição da escravatura, e posteriormente, com a mecanização dos campos, a população ocupa áreas de risco das grandes cidades, ou áreas de preservação ambiental, ou enfim, gente, é o que aconteceu. E por que eu estou trazendo isso? Eu estou fazendo aqui uma denúncia histórica. A minha denúncia está toda ela fundamentada na história, né? Nós precisamos reivindicar o quê? Moradia. Nós precisamos fazer, todos nós, vamos fazer vídeos como esse que eu estou fazendo, vamos comentar, nós temos que fazer isso dentro das nossas conversas, um assunto normal, um assunto que nos leve à conscientização, até na hora de votar. Essa é uma denúncia que eu faço. Outras eu irei fazer sobre a injustiça no Brasil. Eu espero que vocês estejam sempre comigo, me acompanhando, refletindo, comentando as minhas reflexões, para que juntos nós possamos, um momento qualquer, mudar esse país para sempre. Mudar para melhor. Muito obrigado pela atenção, por terem assistido, por terem compartilhado o meu vídeo, e até a próxima semana. Se Deus quiser. Um abraço a todos, bem apertado.